Oi, Ju. Bom dia. Bom dia. Tive uns probleminhas aqui no meu Instagram, não sei o que foi, mas ainda bem que a gente sempre dá um jeito. Obrigada por ter me Imagina. convidado. A gente... Imagina, Bel. A única coisa que eu não preparei musiquinha, eu não fiz nada disso por aqui. Não, mas não tem problema, não tem problema. Isso acontece, é importante a gente estar juntas, né? Então já tô aqui, ó. Coloquei meu cafezinho, tomar um café bom dia. Quero agradecer imensamente, né, você ter aceito o convite de... Ó, não, é só a câmera que vira, né? Eu achei que eu conseguia te colocar pra cima. Ah, não, Não mas consigo? não tem problema. É até melhor, porque Opa, como você que vai falar, voltou. Como que você que vai falar mesmo, eu acho que até o certo seria isso, né? Os convidados ficarem acima. Mas ó, tô muito feliz de estar te recebendo aqui nos Bons Diálogos. E é um prazerzaço para mim ter você aqui. Você sabe tanto que eu sou sua fã, fui sua aluna, né, por quase um ano lá no Conversações. E depois virei amiga e muito fã, sempre fui muito fã sua, das meninas lá do Conversações. E agora você aí seguindo o seu caminho, com Meta Conversa, dando vários cursos bacanas, né? Inclusive, hoje a gente vai falar de diálogos, dialogando na pandemia, e eu vi que você vai ter montou uma nova turma sobre comunicação não violenta, né? Que eu acho que tem tudo a ver com esse tema. Depois até quero pedir para você falar um pouquinho. Bom, mas eu vou apresentar, gente. A Ju é mediadora e facilitadora de diálogos. Ela é doutora, ela é professora em vários cursos, ela também é instrutora do CNJ. A Ju é uma super querida. O currículo dela é muito extenso, por isso eu não vou conseguir falar tudo aqui, senão, né, Ju, ficaria só a essa hora falando. E não além disso, precisa. ela é uma pessoa muito querida, que eu acho que ela vive realmente o que ela prega, né? Para quem acompanha a Ju sabe disso, com a família dela, na vida dela. E, e é isso, vamos conversar, Ju, como a gente pode melhorar os diálogos, o que a gente pode fazer para, né, o que você pode dar de contribuição para a gente, porque tem muita coisa nessa fase dessa pandemia, nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo. Bom dia. Primeiro, bom dia para todo mundo que tá falando bom dia aí. Eu preparei meu café também, em homenagem a Acordei a Ju você. cedo, né, Ju? Vi você cair da cama, né? Eu acho ótimo. Eu sou o tipo da pessoa que vai até muito tarde, então eu costumo acordar mais tarde. Mas eu sempre admiro as pessoas que acordam mais cedo que eu. Então hoje foi um dia bom para isso, bom para eu experimentar. Eu primeiro, Bel, antes de eu começar a conversar, eu queria agradecer muito o seu convite. Eu também admiro muito o seu trabalho. Isso é tão maravilhoso poder apreciar uma pessoa que foi sua aluna, que está brilhando tanto quanto você, espalhando a ideia de bons diálogos. É assim, realmente o sonho de toda e qualquer pessoa que forma outras pessoas. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por você, você sabe disso, e realmente é algo que me dá muito prazer conversar com você. Sempre que a gente conversa, a gente vai para muitos lugares, né? A gente fala de estudo, a gente fala de muitas possibilidades, e eu acho que essa ideia, né, do dialogar no meio dessa confusão toda, da pandemia que a gente está vivendo, esse tema tá tão urgente mesmo. O diálogo ele tem sido um destaque para as pessoas, porque todo mundo está percebendo que a convivência que a gente tem, principalmente dentro das nossas casas, porque as pessoas que estão fazendo o distanciamento social ficaram muito em casa. Essa convivência se intensificou muito. E aí a gente pode olhar, e a gente pôde olhar para as nossas sombras e para aquilo que está na nossa cara. Então, assim, se o diálogo não funciona num determinado espaço, ele vai causar um incômodo. E a pandemia só fez com esse período que a gente ficou todos juntos, mais próximos, dentro de casa, mostrar quais espaços a gente tem
o diálogo possível e quais espaços ele está muito difícil. Então, acho que esse é um primeiro olhar, assim, para as pessoas também poderem ver isso como uma oportunidade. Muitos conflitos apareceram durante a pandemia e as pessoas olharem para eles como oportunidades para mudança já faz uma diferença. E não aquele lugar de falar, meu Deus, está tudo errado. E a tendência, né, até um monte de gente está falando desses dados, por exemplo, que aumentaram os divórcios nesse período da pandemia. Tem várias outras coisas. Eu acredito que não seja só pelo fato da convivência intensa, diária, muito mais forte, mas acho que tem a ver também com uma constatação de que eu não dou conta, não dá certo e eu vou deixar disso. É claro que eu estou falando de situações, só fazer um parênteses aqui, né? Porque talvez possa ter gente que assista e fala, nossa, mas e as pessoas que estão sofrendo violência doméstica nesse período que é muito grave? Não é dessa convivência que eu estou falando. Eu estou falando de uma convivência do cotidiano, onde não hajam violações da vida, da integridade física, né? São relações que a gente tem familiares, ou até, né, com o trabalho, com amigos. Eu vou falar um pouquinho de cada segmento, mas para continuar nessa ideia da convivência intensa, que nesse contexto de famílias onde existe um certo respeito, um cuidado, mas que existem conflitos. O conflito ele sempre vai existir. A gente não vai ficar livre dele. Mas ele é um grande sinalizador. Ele mostra pra gente que tem alguma coisa ali que precisa mudar, que não está sendo legal, que não está fazendo bem. E aí é hora de bons diálogos, né? Aí é hora de conversar, é hora de marcar esse encontro para conversar sobre isso. E a pandemia não deu tempo da gente acertar as arestas antes de fazer essa convivência intensa. Então, os conflitos apareceram, as coisas apareceram. E aí, né? ou se intensificaram. Ou as pessoas se deram conta de falar assim, nossa, eu devia ter cuidado melhor desse lugar. Eu também vejo uma reação assim, né? Os lugares, as relações que não estão dando muito certo, acaba sendo uma constatação assim de que eu deixei de dar a minha energia aqui, eu deixei de cuidar desse espaço, né? E isso para mim é realmente algo que é uma grande oportunidade para a gente olhar e ver como a gente pode fazer diferente, né? E eu começo pensando, né, que a gente está falando de diálogos, tornar esses diálogos possíveis. E aí, para isso, eu preciso de uma série de cuidados, né? Não é qualquer conversa. Quando a gente já está falando de diálogo, a gente já está falando de uma predisposição e ela começa em nós, né? E olha, Fernanda Levi, bom dia, Fer. Que Gente, bom estar super aqui. honrada aqui, né? Com A Cris todos, também, além aqui em cima. Eu fico olhando, eu não resisto a olhar os comentários, né? E aí eu vi que tem a Cris tem Machado a Simone aqui. também, que é super sua Simone fã. entrou, verdade. Ah, que delícia. Bastante gente querida aqui, muita. É muito gostoso isso. É que é bom, Tomar né, café. Juca? Tomar café falando de diálogo, né? Não tem coisa melhor, né? Pois é. E assim, poder contar um pouco para as pessoas que é possível, que dá para melhorar. E acho que isso é uma coisa que está acontecendo porque gerou esse interesse. As pessoas falaram, opa, peraí, que tem alguma coisa acontecendo e eu quero mudar isso, quero melhorar. Ou vai para um outro lugar de falar assim, nossa, aqui não dá certo, e rompe. Esse é o ponto que eu acho que a gente pode cuidar para a gente também não ter a tentação de muito rapidamente romper. Quando eu não tinha os recursos que eu tenho hoje, eu pensava facilmente em romper. Para mim, eu cansava de alguém, de alguma relação, e já pensava, nossa, eu não aguento mais, chego e vou me afastar.
né? Igual agora a gente tem as redes sociais, né? O deixar de seguir, Uhum. me irritou, É. eu vou deixar de seguir. E Vou a gente bloquear meio essa que vou pessoa. bloquear a pessoa, né? E aí com essa ideia, assim, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou melhorar essa relação? Se eu vou para esse caminho do rompimento? Então, acho que primeiro tem que tentar. De novo, lembrando que tem situações que não dá para tentar, que são situações graves, que colocam em risco a vida e a integridade física. Essas eu não estou falando. Estou falando das nossas relações que tem conflito, tem briga, tem diferenças e que a gente não está sabendo conversar e acaba tendo os famosos quebra-pau na casa Uhum. cotidianamente. Assim como a gente pode levar isso que a gente está falando para o ambiente do trabalho, para outros ambientes também, onde as pessoas tendem a viver no automático, e aí é passar bom dia, boa tarde. Boa tarde, tem uma situação crítica para resolver. Resolve no limite e não tem um cuidado com aquela relação. Quando acontece alguma coisa, é uma explosão de gotinhas que vinham caindo há muito tempo, porque ninguém cuidava daquilo, né? Então, isso vale para todas as relações. E que agora nós estamos nesse momento de olhar para os nossos espaços próximos. Mas é uma grande lição para a gente ver como estender isso para os nossos outros espaços, né, Bel? É porque você falou da relação de trabalho, né? O que eu vejo com pessoas próximas é que o que acontece? Muitas vezes a pessoa no trabalho tinha uma rotina, tinha uma divisão de tarefas, né, ali, e a gente, todo mundo teve que se readaptar. Em casa ou no trabalho, a gente teve que ter outras formas de convivência. E também isso acentuou muito assim, como que eu vou dividir isso com o meu colega e nesse momento que está todo mundo, além de estar com medo de perder, muitas pessoas com medo de perder o emprego, quem não perdeu ainda, né? E então tá todo mundo assim, ó, além de eu ter que me reinventar, a gente ainda tem que viver com essa pressão dos números cada vez mais aumentando, da gente estar num contexto político bem desafiador, né? Além da gente ter a pandemia, a gente tem esse cenário político muito desafiador. E, diante de tudo isso, como que eu faço para, né, ter essa relação? Olha, eu tenho que ter esse cuidado com o outro, né? Mas eu também tô assim, minhas emoções estão muito fortes. E aí eu tenho que pensar em tentar conviver dentro de casa com meu parceiro ou com as pessoas, aí com meus colegas também, porque muitas pessoas, por exemplo, da área da saúde, que trabalham por períodos, tiveram que diminuir os períodos. Aqui na minha casa aconteceu isso. E às vezes as pessoas, aí começa uma divisão para todo mundo, né, ter um pouco de a mesma rotina não, ter a sua rotina assim igualitária. E aí só que tem pessoas que se sentem, não, eu não estou sendo favorecido, né? E aí isso vai gerando um conflito diante de todo esse cenário. E como que a gente pode fazer, então, Ju? O que você acha que é uma forma, como a gente pode transformar? Porque eu falo que a gente que trabalha com conflito, com diálogo, né, para melhorar esse diálogo, a gente sabe, igual você trouxe no começo, o conflito sempre vai existir. Mas o que eu aprendi com vocês, quando eu fiz a minha formação com você, foi a gente não vai deixar de ter esse conflito. A gente vai transformar esse olhar. Né? Então, acho que é isso que às vezes a gente não sabe como fazer. Então, tá, eu tenho que transformar isso. Mas como que eu faço a partir de tudo isso? Você falou das emoções e, e a vida é tão interessante, né? Porque ontem eu tive um grupo de conversa para conversarmos sobre a situação que estamos vivendo e tudo o que isso está gerando em nós. E eu escutei uma frase, eu não vou lembrar agora de quem é, mas foi uma amiga que trouxe ontem. É um grupo da CNV, da Comunicação Não Violenta, que eu participo, e ela trouxe uma frase dizendo que o contrário do medo é o amor. Uhum. E isso foi muito forte para mim, assim, ficou muito vivo em mim, né? E foi ontem à noite, assim, antes de eu Olha que dormir, agora legal. de manhã isso já reverberou, né? Porque assim, a gente está sentindo muito medo. Medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo de não ter dinheiro, medo do que vem pelo futuro, medo do que vão fazer na política, medo da conduta das pessoas. E aí, o medo, ele nos paralisa e ele nos deixa num lugar assim de sem ação. Então a gente fica parado olhando
o que vai acontecendo. E aí a gente parar para pensar de que quando a gente vai trabalhar nesse lugar de constituição de vínculos, de cuidar dessas relações, e quando eu cuido das relações, eu fortaleço as pessoas. Então, o que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, no país, essa polarização das pessoas, é tudo que é preciso para que as pessoas continuem com medo. Quanto mais polarização se tem, mais as pessoas vão estar com medo e isoladas, com essa sensação. Fica todo mundo parado olhando, né? Ou vai para manifestação, mas num lugar de confronto. E aí a gente não tem a oportunidade de se sentir acompanhado. Parece que a gente está sozinho. E aí, quando esse trabalho que a gente pode ir fazendo a partir da conversa, do vamos constituir vínculos, vamos constituir redes de apoio. A comunicação não violenta trabalha com redes de apoio, com a ideia de que as pessoas elas vão tendo um respaldo de outras pessoas para darem o suporte para que elas possam se expressar num lugar seguro, e aí elas vão para aquele lugar mais desafiador de uma forma mais preparada, né? E aí quando a gente fala de emoções, quando você trouxe das emoções, todas que estão vivas nesse momento, eu vou falar da CNV, da comunicação não violenta, que é algo que eu venho trabalhando há alguns anos, porque essa forma, para quem não conhece, que vai assistir, está assistindo com a gente, a comunicação não violenta ela foi desenvolvida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, e ele sistematizou um processo comunicacional de forma a nos apoiar, fazer uma conversa, fazer conversas, estar em conversas de uma forma mais possível, né? Porque trabalha 3 aspectos: o intrapessoal, então eu vou ter um olhar para mim mesmo, para as minhas emoções, para como as coisas chegam em mim, vou com isso poder melhorar as minhas relações interpessoais, que são as relações que a gente está conversando aqui, de um certo modo um pouco mais, e também as relações sociais, estruturais, né? Então, a partir do momento que eu vou constituindo esses espaços, eu vou fortalecendo e olhando também, podendo olhar para essa estrutura que a gente vive. A gente vive numa estrutura muito violenta socialmente. E a gente está vendo o que aconteceu, né, nos Estados Unidos, reverberando uma oportunidade incrível da gente falar de racismo, né, porque a gente finge que não tem racismo, e agora todo mundo, né, podendo falar, tem sim, vamos olhar para isso, vamos Menino aqui no assumir. Brasil também, né? Com a história do Miguel, Miguel, né, isso. e foi tão próximo, né, do que aconteceu nos Estados Unidos, para a gente ver como o sistema, tem um sistema que está movendo as coisas, né? E eu tenho assistido muitas pessoas falando a respeito dessa dor, essa dor de sofrer o racismo, essa dor de reproduzir o racismo sem saber que está reproduzindo, essa dor de estarmos num lugar, num país que não favorece uma mudança por si, pelos seus... A gente não pode, a gente tomou consciência disso, que a gente não pode mais esperar os nossos governantes para isso, que a gente precisa, enquanto sociedade, se articular, se organizar, fazer essa constituição dessa rede de apoio. E se a gente for ver, né, também, eu gosto muito, eu uso na minha introdução à comunicação não violenta, eu uso uma foto que tem o Gandhi e uma foto que tem o Martin Luther King, que são grandes pessoas, grandes personalidades que trabalharam com base na não violência e conseguiram muitas conquistas, né? Fizeram muitas coisas a partir dessa postura não violenta, mas eles estavam, e eu gosto, porque a gente sempre vê o Dr. King, como o pessoal tem dito, né? E o Gandhi, sozinhos, falando, né, se expressando, mas eu escolhi fotos deles acompanhados, porque eles tinham um sistema de apoio muito forte, muito importante. Então, assim, ninguém é não violento sozinho. A não violência,
ela precisa desse suporte das pessoas de umas para as outras. Dessa Então, coletividade. dessa coletividade, é isso. Dessa coletividade, dessa sensação de companhia. Então, ontem, só o fato da gente ter feito esse grupo trouxe tantas possibilidades. Eu fui dormir com um monte de possibilidades na cabeça. Por quê? Porque o diálogo me convidou a sair do lugar do medo e a me conectar com pessoas, a me sentir acompanhada e saber que, sim, eu tenho onde recorrer para as minhas dores, para as coisas que estão acontecendo comigo. Então, assim, realmente, o diálogo, ele proporciona para a gente conexão, ele proporciona para a gente empatia, ele proporciona engajamento, ele proporciona para a gente a vontade de colaborar, a colaboração, uma série de coisas, a humanização, né? Eu poder sentar para conversar com alguém sem diferenças, sem me achar mais que ninguém, porque eu não sou mais que ninguém, nenhum de nós é mais. Todos somos seres humanos da mesma forma, nascemos, né, crescemos e vamos morrer da mesma forma. Então, eu acho que ter esses recursos nos apoiam a sustentar as nossas relações. Quando a gente não tem recurso, aí a gente vai para esse lugar do bloqueio você da minha vida, não vejo mais você, ou simplesmente, né, a gente coloca rótulos e nesses ambientes de trabalho, às vezes não dá para romper porque tem uma questão financeira, uma questão importante, e ao invés da gente conversar, falar sobre o que está chegando para a gente, sobre essa sensação de injustiça que nos provoca raiva, nos provoca tristeza, nos provoca frustração. É claro, né, nessa situação dos médicos que você estava falando, sempre a escala de plantão é um espaço onde as pessoas se sentem muito injustiçadas e aí isso fica frustrado. Por quê? Porque eu queria estar com a minha família naquele dia e eu não estou. E como é que eu posso lidar com essa frustração? Alguém me apoia a lidar com essa frustração? Eu tenho direito. As pessoas têm direito a se sentirem frustradas. É verdade. É verdade. Eu posso, só que elas precisam de apoio para cuidar disso. E não falar assim, ó, guarda isso, engole isso aqui não é lugar para isso. Né? Ô Ju, a sua fala me remete a uma coisa assim que eu aprendi muito assim, com a comunicação não violenta, é uma comunicação não violenta. Mas o que eu acho que a gente mais aprende não é a forma da gente falar, mas é a forma da gente escutar realmente o outro. Né? Então, assim, é aquilo que acho que é o Rubens Alves que falava que a gente não tem cursos de escutatória, né? A gente tem curso de oratória. Vamos aprender a nos comunicar, a falar bem. Mas e a ouvir o outro? Né? A gente realmente, assim, até quando criança, lógico, agora a gente tem mais recurso para a nova geração que está chegando. Eu acredito que com seus filhos você deve praticar muito isso, né? Mas os nossos pais não tiveram acesso a isso. Então a gente, o foco deles era vamos aprender, vamos ensinar as crianças a falarem bem, a se portarem, né? Mas eu tive contato com isso no ano que eu me casei, que para mim foi fundamental eu fazer o curso de mediação com vocês naquela época, que o último dia do curso foi o dia do meu casamento até. E eu lembro assim que como que eu consegui ter uma relação, não é que minha relação seja perfeita, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, mas a forma com que a gente lida, até o meu próprio marido, assim, ele tinha uma forma um pouco mais violenta de falar, de se expressar comigo no trabalho, e acho que e eu não fui assim, eu fui colocando a minha postura e isso foi, né, reverberando nele, assim, foi modificando a postura dele a partir dos meus atos. Mas não que eu nasci assim, eu fui aprendendo, né? E eu acho que se todo mundo pudesse, gente, fazer um curso de comunicação não violenta, inclusive vou fazer aqui o merchan da Ju, a Ju vai, né, Ju? Em breve ela vai fazer um curso. Eu, se fosse vocês, não perderia. E você foi falando, eu até pensei, nossa, acho que eu vou me reciclar aqui, porque gente, eu acho que é pra vida, não é pra você só trabalhar com isso. É pra você educar seus filhos, é pra você conviver melhor com seus pais numa idade que eles precisam de mais serem escutados, eles gostam de falar mais, os nossos pais mais idosos. E eu vi o tanto que é importante a gente saber escutar, né? Não é só a gente aprender a falar, gente, tem assim cursos a mil. Então eu acho que quem puder, depois eu vou fazer mais merchan da Ju,
mas acho que é pra vida. E eu quero dar bom dia a todo mundo e tem uma pergunta para você, Jô, Dani, Bel, todo mundo que entrou aqui. Peraí que eu vi uma. Aqui, ó. O Lucas Camiliano. Lucas, bom dia. O Lucas, gente, já vou dar um spoiler. Ele é padre, o padre Lucas, e ele vai estar com a gente semana que vem. Ele vai estar nos bons já. Aqui é um ambiente super democrático, apesar de eu ser católica praticante, mas tem amigas de todas as religiões. E, inclusive, só antes de fazer a pergunta do padre Lucas, falar só Lucas que a gente é amigo antes dele ser padre, né? Você falou do amor e do medo, né? Esse ano, aliás, no ano passado eu tive um pouco de contato com a metafísica, apesar de ser católico, eu tive contato com uma pessoa que ela tem um trabalho muito bacana, né? E os metafísicos, eles pregam exatamente isso, que o oposto do amor é o medo. Não sei se você sabia disso. Então, eu acho que é uma das premissas. Quando a gente está com medo de alguma coisa, como a gente vai trabalhar esse medo? Com amor. Mas aí daria outro café aqui para falar, porque depois você dá uma pesquisada, é muito interessante. Então, assim, a metafísica tem me ajudado, não tem nada a ver com assim, minha religião, né, meus conceitos, mas é para eu conseguir enxergar esse outro lado, né? Eu gosto de ver um outro olhar das coisas e tem me ajudado muito, assim. Para mim fez muito sentido. Bom, mas para não fugir do tema, o padre Lucas pergunta: no retorno às atividades, acredito que muitos estarão com pavio curto e outros até sem pavio. Como lidar com essa situação? Então, eu acho que começando a se preparar desde já, principalmente numa jornada, eu acho que tem uma jornada interna que antecede as nossas relações. Então, pensar que a gente tomar contato com aquilo que tem nos tocado, e a gente tem uma prática na comunicação não violenta que é muito bacana, porque a gente tem um caderno. E nesse caderno, a gente coloca as coisas, como que vão chegando as coisas pra gente. Então, a gente vai fazendo esse exercício. Então, por exemplo, na espécie pode ser um diário, ou de vez em quando a gente escrever, não precisa ser todo dia, né? Mas esse caderno, eu vou colocar lá assim, o que eu fiz, que coisa que eu fiz que me afetou, que afetou alguém que eu não gostei de ter feito. E vou trabalhar olhando para mim com uma conversa comigo. É duas colunas, assim. A coluna do lado de cá, eu vou me expressar como se eu estivesse num lugar muito seguro mesmo, porque eu posso me acolher. Então, é um lugar seguro eu olhar para mim mesma. Eu estou em segurança. E eu não vou... Porque, assim, a primeira coisa que a gente faz com a gente mesmo é a gente se julga. E a gente se culpa por ter feito alguma coisa. E a gente começa a se dar, né? Eu falo chicotinho, que é você ficar pondo defeito e achando tudo que você fez horrível. E aí a gente poder olhar para isso, então falar, nossa, como que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Aí você olhando para você mesmo com empatia. O que você tava... Porque com o Marshall, eu esqueci de falar isso, né? O Marshall ensinou pra gente que quando a gente faz qualquer coisa, a gente está cuidando de alguma necessidade. Ele chama necessidades coisas que algumas pessoas chamam de valores, outras de interesses, mas o contexto são coisas importantes para cada pessoa e que são compartilhadas com muitas outras pessoas, né? Então ele fala das necessidades compartilhadas. E aí, a partir dessa ideia, eu fico olhando para o que eu estava cuidando. Todas as vezes que eu falo um não, todas as vezes em que eu estou irritado, todas as vezes que está acontecendo alguma coisa que está me incomodando, pode olhar que tem uma necessidade ali que está sendo cuidada ou descuidada. Ou eu estava fazendo alguma coisa para cuidar de uma necessidade, e não é só o Marshall que fala isso, né? A gente tem o livro O Poder do Não Positivo, do William Ury, que ele fala também esse poder do não positivo. Quando eu falo um não, eu tô falando sim para quê? Né? Para o que eu tô olhando? Então, assim, tem muitos autores que olharam para essa situação de que quando a gente está
protegendo alguma coisa, a gente tem uma consequência. Então, a gente vai olhar para isso então, como proteção e não como algo horrível, né? Mas como proteção de alguma coisa, de algum valor, de alguma coisa que era importante para a gente. E aí, a gente ir tomando contato com esse mundo interno, com como as coisas chegam pra gente, o que que me irrita, o que que não me irrita, por que que me irrita? O que que tá acontecendo? Se eu não gosto disso, por que que eu não gosto disso? O que que eu cuido quando eu respondo, quando eu reajo a isso? O que que isso toca em mim? Aí eu vou me preparando para quando eu estou com uma outra pessoa, e aí sozinho não dá também, né? A gente precisa formar essas redes de apoio. Porque aí eu vou percebendo que, vamos imaginar, eu tenho uma situação conflituosa com alguém, então vamos imaginar que você, Bel, é meu sistema de apoio. E meu, sei lá, vou imaginar que eu tenho um chefe que eu tô com uma situação muito delicada com ele. Ele fez coisas que eu não gostei durante a pandemia, não foi possível conversar com ele sobre isso. E eu quero ter essa conversa com ele. Mas eu vou chegar chegando nessa conversa com ele? Ou vou chegar falando, eu tô indo embora disso daqui porque você não trata bem as pessoas, você isso, você aquilo, né? Então, sempre jogando tudo pro outro. Diferente de eu falar assim, Bel, eu queria que você fingisse que é meu chefe e eu vou treinar com você como eu gostaria de falar para ele. E você vai me contando como você se sente. Eu vou organizando a minha fala, eu vou tendo clareza. A hora que eu chegar para conversar com ele, eu vou falar para ele com clareza, de dentro para fora. Vou falar de mim, não vou falar dele. Vou falar como as coisas chegaram para mim. Então, quando a gente fala de rede de apoio, para quem não entende muito bem o que é isso, é ter pessoas que nos escutem e nos ajudem a identificar o que está vivo em nós, o que é importante para nós, para quando a gente tem uma conversa difícil, a gente poder fazer essa conversa seguindo passos que sejam mais possíveis para outra pessoa nos ouvir. E vocês fazem sempre, Ju, esses encontros? São semanais? Sim. Sim. Você falou do curso, deixa eu aproveitar aqui e contar uma coisa. Eu vou fazer o curso vai ser online, né? Vai ser no dia 4, sábado, dia 4 de julho e 11 de julho. São 2 sábados no período da manhã. Para não ficar cansativo e para a gente ter um tempo de deixar essas coisas reverberarem. E depois do curso, eu quero montar, a partir das pessoas que fizerem o curso, a gente vai ser online e ao vivo, porque algumas pessoas acabaram perguntando se ia ficar gravado, se dava para assistir depois. Essa turma não. Mas a ideia é constituir um grupo onde a gente faça escutas mensais, temporárias, assim, fixas, sabe? A gente deixar uma data para fazer um grupo de prática a partir do curso, né? Porque também eu não gostaria de começar um grupo de prática online sem ter essa base do curso. Então, primeiro vou fazer a introdução e para que este grupo, porque a gente vai criar uma conexão já a partir desse curso, desse encontro. E aí, porque assim, é realmente só uma introdução, porque é uma apresentação que a gente faz para as pessoas, mas se não praticar, a gente perde, igual exercício, né? A gente vai perdendo. Então, ter um grupo regular, de prática regular, a partir da turma, do curso. Que bacana. Já pediram para você mandar o folder de novo. Vou postar também no Mediações, no Mediações, nos Bons Diálogos, para o pessoal ver. Ju, acho que foi a Adriana, Drica, envia o folder novamente. Deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui. Peraí. A Neila, a Miriam, a Vanessa, uma querida. O Lucas agradeceu, falou uma coisa que todo mundo comenta, Gratidão, Juliana, seu jeito de falar acalma o coração. Como é bom ver você. Gente, a Ju, no último curso que eu fiz com ela de aperfeiçoamento e mediação familiar, uma pessoa resumiu a Ju falando que ela é um diamante, né? Uma pedra preciosa. E realmente, eu achei que fez muito sentido. Eu morro de... isso me dá essa expectativa, assim. É claro que eu aprendi e vou aprender, estou aprendendo a receber, aceitar e agradecer. Né? Eu estou aprendendo isso. Eu estou aprendendo, então eu agradeço muito essas apreciações.
Mas eu fico assim, né? Porque as pessoas às vezes criam uma expectativa, mas eu não sou. Eu pergunto para os meus filhos, para o meu marido, eu não sou uma pessoa assim. Eu acho gostoso porque eu vim de uma história, eu sou uma advogada que sempre quis advogar porque era muito combativa. Gente, vocês não têm noção da Juliana jovem, como era. Sério, Ju? Eu não sabia disso. Sério, meu tio me chamava de delegada. Ai, meu Eu Deus. era brava, eu era uma pessoa, sabe, assim, não é no sentido de eu nunca tive medo de conflito, só que eu não lidava com o conflito da melhor forma, porque eu não tinha os recursos para isso, eu não tinha aprendido. Então, assim, eu acho que é tão gostoso eu ouvir, porque eu começo a perceber essa coisa que as pessoas falam, de uma fala, né, agradável e tal, o quanto faz diferença o treinamento. Porque eu fui aprendendo ao longo da vida, eu não nasci assim, né? Então eu achei legal essa oportunidade de contar isso. Eu conto às vezes nas minhas aulas, eu falo, gente, eu sou um ser transformado. E por isso que eu afirmo para vocês com tanta convicção que é possível. A gente pode aprender a se comunicar de uma outra forma, a olhar para o mundo de uma outra forma, né? É verdade. Eu também tenho muito esse feedback das pessoas, às vezes, falarem, nossa, por exemplo, dos treinamentos, né? Agora não, porque a gente não tô mais ministrando treinamento presencial. Se Deus quiser, vai passar tudo isso. E aí, o pessoal das empresas, mais que algumas pessoas, eu trabalho também numa empresa familiar, e as pessoas, né, acham que eu nasci desse jeito. E as pessoas. Eu sempre fui muito agitada, muito ansiosa também, de bate pronto. Eu acho que a CNV, a própria mediação, eu acho que transformaram muito isso em mim, né? Essa forma de olhar, essa forma de lidar. Não é que a gente muda a personalidade, mas acho que a gente muda a forma de escutar e de lidar com os nossos sentimentos. E eu acho também uma coisa que você falou no começo, assim, que é a questão nossa, né, atual, desse cenário atual. Eu vejo, Ju, que tudo isso também, além de estar trazendo mais a importância da gente reaprender ou aprender a lidar mais em casa, com o coletivo, que a gente não convivia tanto antes, né? Eu, em 5 anos de casada, nunca convivi tanto com meu marido, nunca fiquei tanto na minha casa. Então, agora eu falo que, nossa, agora eu tô tendo uma relação realmente, né, de casados, de pessoa que cuida da casa, que olha para sua casa. E eu penso que isso também trouxe um senso de muita autorresponsabilidade. Que eu acho que a partir do momento que a gente aprende também a olhar, acho que a CNB traz muito isso, a gente também se responsabiliza pelos nossos próprios atos. Porque é isso, eu acho que é a gente falar a partir da gente, não do outro, não apontando o dedo, mas olha, isso está incomodando em mim, eu estou sentindo isso, né? Isso está incomodando tal coisa em mim que está me fazendo isso. Não você está me proporcionando isso, é você. Então, eu penso que é um momento, igual você falou, da gente tentar toda hora transformar esse medo em amor, o tempo todo. É em tudo, né? Que se a gente for pensar, a gente tá com medo de tudo. Você tem filhos, aí eu imagino que você, como mãe, tá com medo de quando seus filhos vão voltar para a escola. E aí? Como vai ser esse cenário, né? E a gente pensa em várias coisas. Então, acho que é o momento da gente olhar isso como oportunidade da gente lidar melhor com as nossas relações e se autorresponsabilizar pelos nossos próprios atos. Né? Acho que é uma coisa também que me veio, assim, que eu acho que isso tudo que você prega, ensina, vive, né, diariamente, acho que traz também esse senso de autorresponsabilização. Sim, quando a gente vai tomando contato, é por isso que eu muitas vezes tenho dado nome, você também, porque você também trabalha com treinamento nas empresas, né? Esse é o desenvolvimento humano. Um aspecto, tem várias outras coisas que estão ligadas ao desenvolvimento humano, mas esse é um aspecto muito importante do desenvolvimento humano. Construir essas habilidades, porque nós não somos de uma geração que teve a oportunidade, né? Como você disse, os nossos pais não tinham estudado essas coisas. Naquela época, o paradigma era aprenda a fazer bem o que você vai fazer. Era o paradigma da modernidade, da técnica, da especialidade. Quanto mais especialista você se torna, mais você vai
ser importante, vai ter sucesso profissional, nananã. E hoje, na verdade, a gente se especializa dando uma volta em um monte de coisas, porque as coisas são interligadas. Então, tem toda uma estrutura do pensamento sistêmico, que nem é estrutura, mas assim, essa ideia de rede, de interconexão, de uma coisa ligada à outra. Por isso que a gente vai aprendendo, fazendo tanto curso, porque, como você falou, a gente está numa conversa aqui, o que já foi disparado aqui hoje? Olha, eu vou dar uma olhada em metafísica, né? Porque é algo que a gente vai buscar, uma coisa gera conhecimento para outra, que gera conhecimento para outra, que leva, e aí a hora que você Tudo tá olha assim, você fala, interligado. nossa, tá fazendo muito sentido tudo isso para mim. Por quê? Porque são pessoas diferentes, estudos diferentes que falaram coisas sobre o humano que fazem muito sentido pra gente. Então, quando a gente vai se conhecendo, vai fazendo esse desenvolvimento humano conosco mesmo, né, num autodesenvolvimento, aí a gente vai conseguindo também ter melhores relações. Então começa mesmo, é de dentro para fora, essa mudança, essa conversa, essa autorresponsabilidade. Eu começo a perceber de que ninguém é responsável pelo que eu sinto. Eu sinto, porque eu tenho necessidades não atendidas ou atendidas. Então, o outro não tem relação com o meu sentimento. O outro faz o que ele faz. Como isso chega para mim, aí é uma coisa que eu vou olhar. E eu sou responsável por isso, né? Olha que frase linda. Gente, é do meu irmão até, viu? Porque meu irmão não me Ah, deixa ele é de ver. demais. A escuta é tão relevante quanto a fala. Isso permite que as duas partes se apropriem dos conflitos e procurem resolvê-los de maneira compartilhada. É verdade. Eu acho que é isso. Até acho que é Neila que colocou aqui. Que é a questão da corresponsabilidade. Eu acho que além da gente se autorresponsabilizar, né, Ju? Você até falou dessa rede, é da gente. Realmente, eu acho que, gente, acho que o maior olhar para mim, de tudo que a gente está passando, eu tenho aprendido muito vamos olhar para o coletivo. Né? Que agora a gente viu que a gente não vive sozinha. Esses dias eu vi uma fala da atriz Maite Proença, que ela falou assim, acho que foi na Veja, não sei, numa revista, que ela comentou que ela é uma pessoa muito sistemática, que ela gosta de viver mais, assim, não gostava muito de contato com as pessoas. A partir desse momento, né, da pandemia, ela viu quanto é necessário, foi para ela não tinha ideia, ela achava que ela não precisava de ter contato muito com as pessoas, que ela era antissocial, mas que ela falou assim, que descobriu um outro lado dela, de tanto que é importante o contato, né, o abraço. O brasileiro, principalmente, a gente é muito... Povo latino, de um modo geral, né? Muito sentimental, muito carinhoso. E eu acho que para mim, assim, eu falo, gente, antes eu também achava, que eu falo que eu paguei a língua, que antes da pandemia eu falava, eu quero ficar um mês em casa, sem sair de casa, falava pro Renato. Não quero viajar, quero ficar aqui, não quero ir para Ribeirão ver família, quero ficar só aqui, eu e você, né? Tipo, e de repente a gente tá vivendo isso, e o que eu mais quero é estar perto dos meus pais, poder ir dos meus sogros, sem máscara, sabe? Com todo aquele cuidado, abraçar, a única pessoa que abraça é meu marido, conviver e passear com a minha cachorra e não ter que fazer, coitada, todo um ritual para, né? Tipo, então assim, e a gente também contra as pessoas não pode nem se tocar, não pode nem chegar perto. E eu acho que isso, então, a questão do coletivo é muito importante, né? Até da gente olhar para isso e falar, gente, isso é uma oportunidade. Eu tenho participado de alguns encontros também com pessoas aí, né? Tenho visto muitos webinars, né? Teve o Maturana com a Rimena, teve grandes repercussões disso, né? No, no grupo que eu participo, do Interface. E aí, toda essa ideia, o Saul Fuchs falou também lá, a Lia diz que, e todo mundo olhando para essa ideia mesmo, Bel, do coletivo. E é por isso, assim, que é tão bacana a gente poder falar dessa dimensão. É engraçado, né? Porque a gente não programou um rumo e a conversa, a lindeza da conversa, né? A beleza da conversa, é isso, lembrando da Marisa Japur, que é uma estrada curva que eu não sei onde vai dar, né? Porque quando eu quero conversar controlando onde essa conversa vai, eu não estou dialogando. Quando eu tenho uma ideia de imposição do que está sendo conversado,
eu não tenho uma conversa, né? Não tenho um diálogo de verdade. E aí a gente foi tocar nesse ponto do coletivo, da CNV, com esse olhar da coletividade, com o olhar para a parte sistêmica de tudo isso. E acho que a grande lição mesmo da pandemia é uma coisa que acontece lá na China, reverberou no mundo inteiro. Não adianta eu achar. E a gente teve, olha, né, a gente passou por as fases do luto em relação à pandemia, e a primeira é a negação. A É gente não verdade. reconhecia que aquilo ia chegar aqui. E claro que ia chegar. Por que não ia chegar aqui? Né? Se a gente está circulando, se as pessoas estão todas interconectadas, se está todo mundo viajando, indo para lá e para cá, é claro que ia chegar aqui. Né? Nenhum homem é uma ilha, né? Uma frase já bastante antiga, e que é isso, nós estamos todos, a nossa interdependência foi muito evidenciada, e essa ideia do coletivo. E não tem como eu cuidar de uma dor coletiva se não for pelo coletivo. Veja o que aconteceu, né? Quando as pessoas, a gente precisa de lideranças que sejam mesmo líderes. Porque Uhum. nós temos pessoas em lugares de liderança, mas que não são líderes. Eu vi São que você chefe. postou, eu acompanho você, e eu vi Eu que você postou essa semana os 4 tipos de liderança. Eu adoro, né? Esse conteúdo me interessa muito, porque quando a gente pensa no líder, esse líder, ele está à frente das questões, ele está vendo lá na frente, e ele faz com que as pessoas se sintam seguras. E a gente foi por um caminho completamente equivocado, né? E olha, se a gente for olhar para bons diálogos, foi uma conversa que não teve nem pé nem cabeça, que não teve clareza, não teve transparência, e trouxe insegurança, trouxe o medo que a gente está falando aqui da Uhum. pandemia. E o que acaba acontecendo é que eu não tenho uma coletividade, cada um fazendo de um jeito, cada um pensando de uma forma, e nós estamos com dificuldades que os outros países superaram de uma forma mais leve, mais rápida, muitas vezes mais leve, que eu falo no sentido de tanta dor social. Porque, assim, Uhum. é difícil ficar em casa? É difícil. Teve lockdown, não pode sair. Você não pode ir 2 quarteirões, você tem que mostrar o comprovante da sua residência. Aqui nós não tivemos. Pode ter gente que vai falar que isso é mais leve. Não. Porque ver pessoas morrendo não é mais leve. Ver as mortes crescendo a cada dia não é mais leve. É muita dor. E essa dor me incomoda. São mais de 38 mil pessoas. É uma Isso, quantidade. Não precisava disso, gente. não, isso que eu acho que é muito mais, né, Ju? Porque aqui no Brasil a gente Sim, sabe que, tipo, eu conheço pessoas próximas que o vô foi um dos primeiros casos e que não, ela falou, não contabilizou. Então, assim, eu acho que o que mais falta hoje na nossa política é diálogo, né? Dialogar mesmo, se colocar no lugar do outro, né? Não achar que é uma gripezinha. Não vou levantar bandeira aqui, igual eu acho que as pessoas já entenderam qual que é a minha posição, até partidária, mas assim, que eu penso que são igual ontem uma pessoa confrontou, né, o presidente. Gente, são 38 mil famílias que perderam pessoas. 38. Tiveram pessoas que perderam 3, 4 membros da família. Né? Igual você falou. Gente, quando começou, e eu olhava que, nossa, lá na China, né? E de repente 5 mil, que foi o número que eles atingiram de mortes, eu achava aquilo uma coisa tão muito. absurda. E se a gente olhar para a perspectiva que a gente tem aí, né? A gente pode ultrapassar 150 mil. Imagina que são 150 mil pessoas, 150 mil famílias, né? E a gente está falando de vidas, né? Mas todo mundo já vai morrer. O nosso presidente falou isso, né? Infelizmente todo mundo vai morrer, vai. Mas dessa forma, Mas não precisa ser sendo, assim. não precisa ser assim, sabe? Se a gente simplesmente fechou o diálogo para o mundo inteiro, né? A gente Sim, é um trem desgovernado, como diz meu irmão, assim, eu sinto isso, assim. Então, agora, a gente que pensa assim, eu acho que a gente tem que se unir, né, Ju? A gente tem que ver sim. formas de que isso não paralise, que isso não transforme em medo, né, tudo isso.
Quer dizer, limite a gente tem, mas então como a gente vai transformar em amor, né? Em Como amor. a gente, dentro de casa, no nosso trabalho. Eu acho que é isso que a gente tem todo momento, assim. Eu falo com a minha família todos os dias. Meu irmão mora sozinho e aí a gente tem esse cuidado, né? E assim, vejo que ele tem altos e baixos, como eu tenho, como você tem. E como a gente pode realmente estar junto. Eu nunca falava com a minha família por vídeo. Falava por telefone normal. Hoje, pra mim, e é uma coisa que, nossa, eu pensei, gente, precisou dessa pandemia, dessa situação toda pra eu ver como é bom vê-los todos os dias, né? Uhum. Então, assim, você também tem família aí distante, deve Sim. estar passando por isso, né? Sim, igualzinho. Igualzinho. A gente tem falado por vídeo. Eu tenho brincado, minha sobrinha mora aqui em São Paulo, mas a gente está fazendo o que a gente tem que fazer, a gente não se encontrou. Eu não fui na casa da minha sobrinha, do meu irmão. Eu sei que eles também estão saudáveis, porque eles estão também cumprindo, mas eu não quero correr esse risco, nem oferecer esse risco para eles, Uhum. principalmente, né? E então a gente tá bem quietinho, né? E aí eu falo que minha sobrinha, meu afilhado de Ribeirão, a gente tem brincado pelo telefone também, por vídeo, por ficar mandando figurinhas para as crianças e tal. E então esse tem sido realmente um exercício de conexão, de estar próximo de uma outra forma, e tem mostrado para gente o quanto a gente precisa dessa conexão para sobreviver, né? Você tá atenta à Uhum. hora? E eu ia te perguntar isso, que eu comecei a ficar É, tensa com acho a que hora. tem mais. Não, acho que tem mais uns 10 minutinhos. Tô com minha rede de apoio aqui, sabe, gente? Meu Ai, marido. Tem mais 5 minutos? maravilhoso. É uns 5 minutos, né? A Ju sabe, né, gente? Que a Ju foi a primeira pessoa que fez treinamento aqui quando eu comecei. Quer dizer, eu não imaginava que eu ia seguir esse caminho. E aí eu conheci. Gente, eu conheci a Ju e me deram a ideia de fazer um treinamento na empresa da família do Renato. E eu pensei, não, eu não tenho esse. Né, eu vou trazer a Ju para ver. Gente, um dia que eu vi a Ju ali com 50 pessoas e eu falei, meu, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser um pouquinho disso. Se um dia eu conseguir ser um pouquinho da Ju, e ela me inspirou mesmo, né? Mas, Ju, Não então, fala já que a assim, gente. porque você é tudo isso. Ah, Você imagina. foi um dia inesquecível, né? Eu fiquei nessa casa deliciosa de vocês. Ficou Foi muito, aqui. muito, muito importante. Foi inesquecível essa ida para Brasília. Foi muito querido. Ju, mas então, o que você tem para deixar assim? O que a gente pode, então, é, como a gente pode contribuir dentro de casa, no nosso trabalho, com esse novo olhar, né, um novo olhar para o diálogo? O que você acha que a Eu gente pode? acho. Eu acho que eu deixaria, eu estava aqui tentando ver, tem várias pessoas falando aqui da CNV, que praticam a CNV, que tem feito aí em alguns espaços, e quantas Uhum. pessoas, realmente um monte de gente querida aqui, né? É, eu penso que, primeiro, a gente saber, eu agradeço muito a oportunidade que eu estou tendo, porque, e assim, num canal potente como o seu, Bel, você tem muitos seguidores, você alcançou um espaço muito importante, você é uma influenciadora de pessoas, e como é bom estar neste lugar com você, levando essa ideia para as pessoas de que é possível bons diálogos. Só que não é uma mágica, né? A Não é. principal questão é a preparação para esses bons diálogos. Existem recursos, existem ferramentas, existem metodologias, existem várias metodologias. A gente falou aqui da comunicação não violenta, mas existem outras sistematizações, tem vários olhares para proporcionar melhores diálogos para as pessoas. Então, eu recomendo, e não é porque eu faço isso como meu trabalho, mas é porque realmente hoje eu tenho uma vida que eu gosto de olhar para ela, porque eu participo de conversas que me levam para esses lugares de transformação, de encontro. Eu consigo ver na minha própria vida isso que eu estou falando. Então, realmente, eu recomendo que as pessoas busquem como condições de melhorarem seus diálogos. Eu acho que é esse o caminho.
E se você me permitir depois, eu vou postar, colocar o seu post do curso, porque de Tá. verdade, gente, quem me segue, eu não indico muita coisa, assim, mas o que eu indico é que eu, talvez até vou fazer, não vou prometer, mas é que eu gosto tanto de escutar a Ju, acho que o Lucas, várias pessoas falaram isso, né? É tão bom, Ju, te ouvir, não querendo ser puxa-saco de forma alguma, mas acho que nesse momento a gente precisa disso, sabe? A gente precisa se fortalecer. Então, não é nada como aproveitar esse momento para a gente se aperfeiçoar em algo tão bom que vai ajudar a nossa profissão, que vai ajudar na nossa casa, nossa relação de família, com os amigos. Então eu vou, se você permitir, eu posto lá. Quero Nossa, eu mais só vou ouvir. agradecer isso. Se você fizer E isso, eu vou aí, agradecer muito. imagina, e salva aí o vídeo para aqui também no GVT. Acho que você Tá. vai poder salvar. Para depois as pessoas, né? Acho que vai ser uma contribuição nossa. Quem puder rever, eu vou rever, porque tem, a gente falou de tantas coisas, até de metafísica. Teve uma pessoa que fez, acho que a Neila, vários É. comentários, né? E realmente, assim, a nossa conversa não tinha um script. Eu não lembrava dessa frase da Marisa, mas quando você falou, nossa, até me deu meu coração apertou de saudade dela, né? Que foi uma querida que passou pela minha. Agradeço muito ter conhecido a Marisa, você, a Cris, todo mundo. E, e eu só tenho que agradecer. Eu acho que nesse momento a gente precisava disso, né? A gente precisava saber que a gente. O tanto que é importante que a gente pode contar com outras pessoas. Né? Que essa rede de apoio que você trouxe hoje, explicando um pouquinho, a gente foi para vários contextos, mas que eu acho que todos, né? Igual você fala, as coisas parece que vão. Eu tenho estudado várias coisas diferentes, mas que falam. Acho que a linguagem que a gente tem que buscar é essa, a linguagem do amor, a linguagem da empatia, né? Eu acho que é isso que mais importa. O Renato falou que a gente tem 1 minuto, Ju. Pronto, acho que foi lindo. É sempre muito bom conversar, porque a gente se transforma nas conversas. Eu não saio a mesma daqui, e acredito, espero que as pessoas estão comentando aqui, tantas pessoas, Edilene, querida, lá de Ribeirão, falando sobre o aprendizado da liderança, do diálogo, Adri, Neila, gente, todo mundo, né? A Lu, lá Luciana, de Assis. Gente, um monte de gente querida aqui, que eu não vou conseguir, não vai dar tempo de falar de todo mundo, mas agradecer muito essa conversa, esse café da manhã que a gente teve, que por mim teria todo dia um café da manhã assim, de tão gostoso que foi. Muito ai, que obrigada, bom. Bel, por esse espaço. É sempre tudo de melhor para você, viu? E para Olha, você e para sua família. Neylan de Teresina, Piauí, que demais, a Cio, o Lucas. Gente, obrigada. Obrigada a você também, Ju. Manda Nossa, um muito beijo aí pros legal. meninos, tá? Pro Obrigada, dou sim. Marquinhos, pra todo mundo. Beijo, gente. Obrigada. E como sempre, bons diálogos para vocês. Beijo. Beijo.